A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, como vocês estão? Todos bem? Eu estou bem, graças a Deus. Eu tenho saúde e vida. O que eu mais poderia pedir ao Senhor, né? Meus irmãos, vocês perceberam que normalmente quando eu venho aqui gravar um vídeo aqui pro canal, eu não peço nada a vocês, eu não peço que vocês deixem like, que vocês compartilhem. Vocês façam isso se vocês sentirem no coração de vocês, se de alguma maneira essas simples palavras vêm edificar, falar com você. Então faça isso, mas meus irmãos, esse não é o meu objetivo. Eu não tenho, meus irmãos, desejo, Deus sabe. No início, eu até tinha esse desejo, sabe, assim, de ter um canal grande e tal, porque todos os canais, né, meus irmãos, que são grandes, são monetizados, eu não tenho mais esse desejo, eu já abandonei esse desejo, eu disse a Deus que se Deus abençoasse que um dia esse canal prosperasse e crescesse, que eu não queria que o meu canal fosse monetizado, eu queria esse canal só para estar levando, semeando a semente e dizendo, trazendo aqui exatamente o que Deus testificar no meu coração. Meus irmãos, não é tempo mais de nós buscarmos esses tipos de coisa. Nós estamos vivendo as últimas horas aqui nessa terra. Então, meus irmãos, o nosso objetivo, o nosso alvo é o céu. E nós devemos sempre, meus irmãos, estar colocando diante de nós um espelho para que Deus ele permita refletir a nossa imagem, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Meus irmãos, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos insignificantes. Meus irmãos, nós não somos dignos de merecer nada de Deus. Nós não somos merecedor de nada, meus irmãos. Meu Pai amado, me falta palavra para expressar o quanto nós somos falhos, meus irmãos, porque a Bíblia diz: se nós pecar com nossos olhos, né, meus irmãos, se cobiçar com os olhos, nós já pecamos com nossos pensamentos, e às vezes nós ficamos calados, mas os nossos pensamentos estão longe, pensando algumas coisas, às vezes que não agrada a Deus. Então, meus irmãos, como nós somos pecadores, como nós somos insignificantes, como nós somos indignos de merecer qualquer coisa de Deus. Então, meus irmãos, eu queria dizer para você: não fique pregando a outras pessoas prosperidade. Jesus, meus irmãos, não está se agradando disso. Jesus, ele quer que nós pregamos o arrependimento, que nós venhamos nos arrepender das nossas falhas, das nossas transgressões, que nossos corações possa estar voltado para Ele, porque perceba, meus irmãos, o quanto nós somos indignos, o quanto nós somos pecadores. Nós temos que pregar, meus irmãos, o arrependimento, colocar diante das pessoas a lei de Cristo, que é que nós somos pecadores e que sem Jesus nós somos nada, e que pelas nossas obras nós não seremos salvos, mas por Ele, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, e que nós venhamos, meus irmãos, se voltar para Cristo de corpo, alma e espírito. Meus irmãos, nós não vamos conseguir se nós não se voltarmos para Cristo em humilhação, sabe, meus irmãos? Eu fico pensando assim: meu Deus, quanto nós é falho, quanto nós é pecador, quanto nós é indigno. Nós não merece não, meus irmãos. Nós não merece se nós não confessarmos a Cristo as nossas falhas e pedir a misericórdia do Senhor todos os dias, para que Deus venha mostrar o que está desagradando nele, o que Ele quer de nós, como Ele quer que nós o servimos. Nós não vamos conseguir não, meus irmãos. Nós não vamos conseguir não. Então, eu queria dizer para você: não é tempo mais de ficar pensando em prosperidades, riqueza, porque a nossa maior riqueza é no céu de glória, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. A terra, meus irmãos, ela está gemendo com dores de parto. Jesus, ele está vindo aí. Nós estamos se aproximando nas últimas horas. Nós somos pecadores, meus irmãos. Se perceba que quando Jesus se aproximou daquela samaritana e Jesus disse todas aquelas coisas para ela, que ela era uma pecadora assim como eu e você. Ela saiu, meus irmãos, evangelizando, falando do amor
de Jesus pela sua vida, as outras pessoas, como você, meus irmãos, diz que ama a Deus e odeia seu irmão, nega o nome de Jesus, e Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, meus irmãos, nós devemos ter orgulho, sim, de levar o nome de Cristo, de andarmos simples, na simplicidade, e dizer que Jesus está voltando e que as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados, meus irmãos, porque nós não vamos conseguir entrar no céu de glória se nós não nos humilharmos, nós não nos arrependermos, nós não nos encaixarmos dentro da palavra do Senhor. Então, meus irmãos, vai perdoando, porque o Espírito Santo de Deus, quando ele toca, ele convence. Então, não é tempo, meus irmãos, saia desses lugares onde fica pregando a prosperidade, que Jesus ele é amor. Esquece de dizer para você que Jesus também é justiça, que nós não podemos, meus irmãos, andar com a aparência do mundo. Nós temos que nos parecermos com Cristo, ser imitadores de Cristo, como assim Paulo diz, sejamos imitadores de Cristo como eu de Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que ser imitadores de Cristo. Servimos a Cristo de corpo e alma e espírito. Andar no espírito, na sinceridade. Oh, meus irmãos, a luta é grande. O inimigo, ele anda lutando, sabe, meus irmãos? Para derrubar aquelas pessoas que estão, sabe, de pé ali, segurando na mão de Jesus, clamando a misericórdia do Senhor para que não venha cair. O inimigo, ele entra nas famílias, destruindo. Mas enquanto você aí tiver com o seu joelho no chão, dobrado, clamando a misericórdia do Senhor, Jesus ele não vai permitir, meus irmãos, que nenhum mal venha sobre a sua vida e que você continue firme, perseverando nos caminhos do Senhor, porque o nosso galardão, meus irmãos, a nossa recompensa é a nossa coroa de glória, um novo nome, um céu de glória, onde ali, meus irmãos, não tem mais tristeza, nem dor. Aqui nessa terra a gente tem que lutar sim para nós termos o nosso pão de cada dia, mas não deixe, meus irmãos, a avareza, o amor pelo dinheiro, a cobiça, o ódio, o orgulho entrar dentro de você não, meus irmãos. E que Deus continue te abençoando com muita saúde e vida. Não tenha vergonha de dizer às pessoas que você é um cristão, que você serve a Cristo, que você é simples, sim, seja simples, porque Jesus ele não está procurando essas coisas misturado não, meus irmãos. Deus ele não quer que nós se misturamos com as coisas do mundo, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E hoje você diz não tem nada a ver. Daqui a pouco você está perdido no mundo, não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo para te convencer de mais nada, porque ele se entristeceu e se retirou da sua vida. Então, meus irmãos, hoje eu queria dizer para você aí, ó, se arrependa dos seus pecados. Aí você pensa, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de mal. Meus irmãos, não tem ninguém bom não. Não tem não, a gente é pecador mesmo, a gente é falho mesmo. Só tem um bom que é Deus, e que nós venhamos clamar todos os dias pela misericórdia do Senhor, que Jesus ele venha nos moldar, que nós venhamos se parecer cada dia mais com Cristo, não só com as nossas vestes, mas com a nossa sinceridade diante de Deus, as nossas atitudes, amando o nosso próximo, porque a Bíblia nos diz, aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso. Então, meus irmãos, venha pedir que Deus venha colocar amor dentro do seu coração e você venha ser transformado através da palavra. Meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus te abençoe com muita saúde e vida. A paz do Senhor.